Bom, o tema da live de hoje, gente, é uma coisa que eu venho pensando há algum tempo e vamos aprendendo juntos aqui, eu quero ouvi-los também, tá? Mas é a importância do sonho para educação, tá? A gente trabalhar nessa perspectiva dos sonhos, né? E como isso também auxilia na construção de objetivos, né? E como isso auxilia na educação como um todo, tanto na nossa prática quanto na formação daquela pessoa que está ali, né? E aí, eu quero começar com uma pergunta, tá? Uma pergunta que é o que é um sonho para vocês, tá? Então, podem escrevendo aí o que é um sonho para vocês. Porque essa é a pergunta inicial que a gente tem que fazer, né? Porque a gente não pode falar de algum conceito sem defini-lo previamente, sem tentar entender, né, o que ele significa, o que ele representa. Isso é o ponto de partida, né? Isso é o ponto de partida. E eu quero ouvir aquilo que vocês têm para falar. No objetivo não é estabelecer um certo ou errado, tá? É a gente conversar mesmo. Um projeto. Ó, tá aparecendo aí, ó. Um projeto, um propósito, algo almejado, desejado. É algo que queremos muito e nos faz felizes. Sonho no sentido de meta, almejar algo ou sonhar de forma inconsciente durante o sono. Algo que desejamos realizar, um propósito, algo que deseja-se de todo o coração, busca de um objetivo, um desejo. É prévia de algo que se deseja, desejo de algo, alcançar metas, uma inspiração divina, meta a ser alcançada. Expectativas, é um alvo, um objetivo, um desejo mais forte. Um projeto elaborado para ser alcançado. Legal. Gente, o que acontece? Eu botei aí, né? Alunos sonhadores, alunos com objetivos, né? Acordado ou dormindo, né, Paulinho? Isso é uma boa pergunta. Bom, existe o sonho, né? A definição de sonho, são essas imagens, pensamentos ou fantasias, enfim, que existe quando a gente está dormindo, tá? E esse sonho não se desconecta do outro sonho, que é essa perspectiva de algo que se almeja, né? E eu vou falar disso um pouquinho mais na frente, mas o sonho que a gente está falando aqui, basicamente, essa ideia de algo que se almeja, tá? Então, eu gosto muito da perspectiva de ser um ideal, tá? Um ideal que alguém busca, é uma idealização de algo que a gente quer na nossa vida. Então, a gente idealiza, a gente cria uma imagem mental de algo que a gente deseja, tá? Então, por isso, a idealização, tá? E pra gente, vamos dizer, alcançar essa imagem mental, né? Daquilo que a gente tá idealizando, pra gente alcançar essa imagem mental, pra gente alcançar isso que a gente tá idealizando, a gente precisa analisar isso com um pouco com afinco, né? Com um pouco de cuidado. Então a gente precisa realmente parar e pensar, mas isso é uma coisa viável, isso é possível, isso é certo, isso é honesto, isso é justo, isso é ético, né? A gente tem que trazer a perspectiva do valor em primeiro lugar. Então não é assim, sonhe e busque os seus sonhos, né? Calma, vamos com calma, né? Porque às vezes o que aquele cara tá sonhando é a mulher do vizinho, né? E aí, que tipo de sonho é esse, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por isso que a gente precisa, pelo menos essa é a visão que eu trago dentro da educação, entender que existe o certo e o errado também, né? Existe uma verdade, existe uma coisa que deve pautar as nossas relações, porque se tudo é possível, o mundo vai virar uma esquizofrenia, porque todo mundo vai fazer o que quer, da forma como quer, e não vai funcionar, tá? Então, o ponto inicial que a gente tem que fazer é analisar aquilo que a gente idealiza. Aquilo que a gente idealiza é uma coisa que está dentro de valores, né? Ou aquilo fere os valores de outra pessoa, ou os limites de outra pessoa, né? Ou fere a vida de outra pessoa. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Tá travando, gente?
Deixa eu... Tá travando, gente? Diz aí pra mim. Não? Não, ok. Então, depois que você faz essa análise, eu acho que isso é muito importante quando a gente vai trabalhar ações dentro da nossa sala de aula, a gente conversar isso com os nossos alunos, aí a gente começa a operar uma busca no sentido de alcançá-lo, tá? Então, e aí a gente vai fazer alguns movimentos, né? Que são movimentos na nossa vida mesmo, para que a gente se aproxime disso. E uma forma da gente alcançar isso para mim, são traçando pequenos objetivos, tá? E esses objetivos vão levando a esse ideal maior que a gente quer alcançar, tá? Eu prefiro pensar assim, porque muitas vezes o sonho, ele é uma coisa muito grande e que você não tem condição de alcançar de uma vez, né? Às vezes realmente é uma coisa, é uma idealização para a vida, né? Por exemplo, eu tenho um sonho de envelhecer com meus filhos e netos em volta de mim e meu marido, tá? Percebem que esse é um ideal que eu não posso acelerá-lo para conseguir logo. Não posso. Por quê? Porque é preciso, o tempo tem que transcorrer no tempo que ele tem. Eu envelhecer, meu marido envelhecer, os nossos filhos crescerem, casarem, terem filhos, enfim, né? Então, é algo que não está sob o meu controle porque exige tempo. Mas é um sonho que eu tenho, é um ideal que eu tenho comigo. Mas aí eu preciso alcançar pequenos objetivos ao longo dessa jornada para eu poder um dia alcançar esse sonho, né? Que por exemplo, ter me casado, ter filhos, enfim, cuidar da saúde, coisas desse tipo. É claro que também a vida, quem manda é Deus, né? Mas enfim, vocês conseguiram captar a ideia, acredito eu, né? Eu vou fazendo vou traçando os pequenos objetivos que me permitirão alcançar esse ideal. E uma coisa muito importante também nesse aspecto é que a felicidade da pessoa não dependa desse ideal. Então, eu não sou feliz enquanto eu não chegar lá onde eu quero. E isso é muito da sociedade atual. Então, o que acontece? Tem coisas que pautam a nossa sociedade nos dias atuais e que a gente não questiona, né? Que premissa é essa? Que eu aceito de olhos fechados, tá? Então, essa ideia da busca pela felicidade, que é considerado um valor supremo na nossa sociedade, assim como a busca pelo prazer. Esses dias eu vi um professor, né, Luiz Gonzaga, falando disso, foi muito legal. Então, essa ideia de que a gente tem que buscar a felicidade como valor supremo na nossa sociedade, né? Então, isso é uma coisa que para mim é super questionável, né? Então, a gente vai sempre buscando, e na verdade a felicidade, ela não é um fim em si mesmo, né? Eu vou buscar encontrei a felicidade. Oi, felicidade. Poxa, você, né, se veste assim, você usa esse perfume, não é assim, não é alguém que você encontra, não é uma coisa, não é um fim. A felicidade, ela é uma consequência, né? É uma consequência de um modo de viver positivo, de um modo de viver otimista. Então, e isso em tempos idos seria considerado inconcebível, né? Você buscar a felicidade. Como assim buscar a felicidade, né? Mas hoje é uma coisa que a gente fala com muita frequência, né? Desejo felicidade, para você, busque sua felicidade, né? E além de que a forma, muitas vezes, como a gente pauta isso, né? Busque a sua felicidade, torna-se uma coisa, inclusive, muito individualista, né? E aí a pessoa pode até entender que para encontrar a felicidade dela, ela pode fazer qualquer coisa, né? Que aí é a ideia de Maquiavel de que os fins justificam os meios, né? Então, qualquer coisa vale se eu estou buscando a minha felicidade, porque esse é meu objetivo na vida, é encontrar a minha felicidade, né? E aí, essa maluquice em busca da felicidade, as pessoas tentam encontrar essa felicidade no prazer leviano, na pornografia, enfim, e outras tantas coisas que, quando a gente está falando de um desenvolvimento de um ser humano, não cabe, né? Porque é o prazer leviano. Então, ou em se relacionar em relacionamentos proibidos, né? Ou de conseguir dinheiro a qualquer custo, ou à custa de mentiras, né? Ou enfim. Então, eu poderia dar diversos exemplos aqui, tá, gente? São coisas do cotidiano que estão aí. Nelson Rodrigues falou de muitas dessas coisas do cotidiano, mas que infelizmente pautam a vida do ser humano, e a gente tem que parar e questionar. Cara, o ser humano foi feito para viver desse jeito, né? Então, o prazer advindo de drogas, não tem problema nenhum, beckzinho aqui, né? Ou do álcool, enfim. Então, gente, são inúmeras as possibilidades de coisas que a gente citaria aqui,
que são justificadas pela busca da felicidade, tá? Então, sendo que na verdade é muito mais uma forma da gente ver o mundo. Então, quando eu tô falando de sonho, de você ter um sonho ideal, não é porque é apenas depois do ideal que você vai ser feliz, tá? Não é isso. Então, o ideal, ele é o fim em si mesmo, não é depois do ideal vem a felicidade, tá? Ser feliz é muito bom isso daí, é um estado de espírito. Então, é uma coisa do hoje, do agora, para quem decide ser, tá? E é uma consequência das boas escolhas que a gente faz na vida. Então, uma pessoa é uma colheita, tá? É um plantio e uma colheita. Então, a felicidade, ela é a colheita de algo que se plantou. Não é verdade? Então, ela vem naturalmente, tá? Se a gente desenvolve no nosso redor um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente de tranquilidade, um ambiente de amizade, né? A gente estava falando disso aqui em casa esses dias por causa de um livro, né, que eu tô lendo. Até indiquei esses dias na página, muito bom. E então a gente tem essa sociedade do ai, amiga, mulher tem muito isso, né? Amiga, então, amiga, é uma menina do trabalho, que ela trabalha 1 ano com ela, ou 6 meses. Oi, amiga, como é que você tá, amiga? Ai, que bom te ver. E agora virou migs, né? Oi, migs, e aí, migs e tal. Tem foto, tem as figurinhas de migs, né? E manda e posta. Ai, gente, esse negócio me dá vontade, dá até enjoo, me dá até vontade de vomitar, esse migs. Porque a amizade não é uma coisa assim, tá, gente? A amizade é uma coisa que exige trabalho, que exige profundidade, que exige dedicação, né? Então, não é simplesmente, eu adoro aquela pessoa do meu trabalho, ela é minha amigs, tá? É uma coisa assim, ela labuta, é entrega, é dar muito mais do que se espera receber, né? Então eu acabei entrando aí nessa questão da amizade, que nem é o objetivo da live de hoje, tá? Mas só pra dizer pra vocês o seguinte, que algumas coisas que a gente reproduz na nossa forma de ser, a gente precisa parar e pensar, cara, mas isso cabe? É assim mesmo que tem que ser? Ou eu tô disposto a ser um ser humano melhor, um ser humano diferente, né? É porque a rede social toda posta migs, ou outros termos aí também que eu sinto enjoo, mas eu não vou ficar falando aqui, mas enfim, que eu vou postar também? Ou eu tô disposta a ser diferente? Sabe? Então, essas coisas que a gente tem que perguntar, tá, gente? Então, realmente, quando a gente fala da formação de um ser humano, a gente tá falando de valores. Isso a gente não pode, né, negar. Aqui eu não vou negar isso, tá? Bom, beleza. Não, gente, olha só, até falou de amiga. Eu tenho amigas que eu chamo de amiga, tá? Oi, amiga, como é que você tá, amiga? São minhas amigas, algumas amigas de infância, tá? Eu não tô dizendo que você não pode chamar sua amiga de amiga, tá? Vocês entenderam, né? E você pode chamar de migs, de miga, de miguxa, do jeito que você quiser. O que eu tô falando é o seguinte, é o uso abusivo e sem profundidade do termo. É disso que eu tô falando. Uma pessoa que você mal conhece, mas tudo bem, você achou simpaticíssima, seu sonho, o seu santo bateu com o dela, aí não tem problema, tá? Agora é você realmente refletir sobre isso. Mas ok, nós vamos em frente, né? Então eu tô falando de sonho, o sonho é um ideal nesse sentido. E aí você tem que ter alguns objetivos também para alcançar isso, né? Então, a gente pode auxiliar os nossos alunos a desenvolverem esse ideal de vida que eles têm com eles, tá? A Elaine falou que, nossa, bom te ouvir, parece que eu sou um ET nesse mundo. Isso é muito legal, Elaine, que você tá falando, sabe por quê? Por muito tempo eu fiquei assim, será que eu falo dessas coisas? Eu criei a Educaetes pra falar dessas coisas, mas em um determinado momento eu fiquei meio assim, será? E hoje assim, já faz um tempo, né, que eu voltei realmente a rasgar o verbo e falar as coisas que eu acredito, que eu penso, né, e que fundamentaram a existência da Educaetes. Eu tenho encontrado muita gente que tá se conectando com isso. E, tipo assim, Janaína, eu queria tanto encontrar alguém que falasse dessas coisas, porque muitas vezes a pessoa não se sente à vontade de falar isso na instituição que trabalha, sabe? Com os professores que trabalham junto, ou com a coordenação, enfim, né? Então, que bom que vocês estão se conectando e é isso, né? Mas então tá bom. Então a gente pode auxiliar. Existem duas coisas que a gente pode trabalhar com os nossos alunos. Primeiro, eles serem sonhadores, eles terem um ideal para a vida deles. E a pergunta não é o que vocês querem ser quando crescer, tá, gente? Não precisa ser essa, não que essa não possa existir, ok? Porque eu até já ouvi falar umas coisas assim, não pode perguntar para uma criança o que ela vai ser quando ela crescer, ela já é agora alguma coisa e tal.
E eu vejo muito sentido nisso, tá? Então, assim, não é necessariamente essa pergunta, ainda que você possa perguntar qual profissão você acha que você quer ser e tal, quer fazer, ou enfim. Mas é muito mais do que isso, né? O que você quer, que tipo de ser humano você quer ser? Ah, não faço a menor ideia. Quais são os seres humanos que você admira e por quê? Né? E aí apresentar literatura. Olha esse personagem, lê esse livro aqui, depois vamos conversar sobre esse personagem desse livro. O que você acha dele, né? Trabalha um livro de literatura em sala de aula, sabe? Pega um Hobbit, um Senhor dos Anéis, né? Pra ver se eles gostam mais, né? Porque é literatura fantástica, de altíssimo nível, do maior nível que pode existir, né? É Tolkien, sinceramente, ou no inglês, né? Tolkien, ele é fantástico. E depois vai trabalhando o arquétipo dos personagens que estão ali, sabe? Que personagem é esse? Ah, Janine, eu sou professor de matemática, eu não posso fazer isso. Claro que você pode passar um Tolkien para ler, um desafio para eles, não tem problema nenhum não. Agora você vai ter que dar um jeito seu de linkar isso com a matemática e te desejo criatividade, é só isso que eu posso dizer. Mas é possível, entendeu? Mas aí trabalha aqueles personagens que eles são, quais são os valores que eles levam com eles. Cara, aqueles hobbits ali, meu Deus do céu, eles vão do início ao fim, sabe? Sem titubear. São criaturas que trazem essa ideia da pureza. O Senhor dos Anéis é muito grande. Leia Jane Austen, né? Que tem as personagens valorosas, personagens do bem, personagens, né, com valores que você pode trabalhar em sala de aula, enfim. Não pense que na sua disciplina você não possa trabalhar isso, mas é o que você está desenvolvendo com eles paralelamente à sua disciplina. Você está desenvolvendo eles se projetarem enquanto seres humanos no mundo. E isso não é exclusivo do professor de língua portuguesa, tá, gente? Não é. Então, a nossa função como professor, em primeiro lugar, é formar um ser humano. E em segundo lugar, é dar conteúdo para ele. E todo o conteúdo que a gente dá também é uma oportunidade de auxiliá-lo nessa formação. Agora, eu não estou dando aqui um currículo desenhado, nem um plano de aula para vocês, né? Eu tô despertando coisas em vocês para que vocês possam criar algo autêntico e ser premiados e divulgar e publicar, enfim, e levar adiante, né, uma coisa que seja mais profunda, né? Então, auxiliar os alunos a projetarem a si mesmos no mundo. Isso é o ideal, tá? Então, projetar a si mesmos no mundo. Tá, aqui o colega falou, né? O Senhor dos Anéis é muito grande. Ele é muito grande. Então, o que você pode fazer, por exemplo, com outros professores? Você pode acordar que naquele ano você vai ler o Senhor dos Anéis 1, e no ano seguinte vai ser o 2, no outro ano o 3. Enfim, também que demorar um ano é muito difícil, né? Mas, enfim, são coisas que estão me vindo na cabeça, tá, gente? Eu vou falando também o que vai me vindo na cabeça. Mas, aí eu parei, o que eu tava falando? Sim, então, o que é o ideal? O que é o sonho? É como você se ver a si mesmo ou se ver nesse mundo, tá? Então é isso, assim, é muito mais isso, tá? E é claro que isso pode aparecer, tipo assim, eu me vejo como um médico, ok? As crianças são muito colocadas para pensar em sonhos em termos de profissão, tá? Não tem problema também, você pode estimular isso, mas aí você vai mais além. Mas ser médico? O que te move a ser médico? Né? O que na profissão de médico? Não sei bem. Passa uma coisa para ler sobre medicina, sobre médico, algum personagem, algum livro de alguém que também é médico, enfim, uma reportagem, uma entrevista, não sei, entendeu? Coisas assim para ele ir se conectando com isso. E aí ele vai chegar no ideal. Não, então... E aí você vai mostrando para ele, o ser médico é o caminho que você vai encontrar, é o objetivo que vai te levar a alcançar esse ideal, que é um ideal muito maior, tá? Então, coisas assim, né? Eu quero trabalhar com a cura das pessoas, ou eu quero dar um conforto para as pessoas antes das pessoas morrerem, ou eu quero sentir que eu tô salvando pessoas, coisas assim, né? Então, isso é um ideal para se viver a vida, né? E aí, quando a pessoa tem um ideal para a vida dela, ela tem menos tendência a ter depressões. Diante de uma situação como, por exemplo, a que estamos vivendo de uma pandemia, a pessoa se sente sem ter aonde se apoiar, né? Então, uma pessoa que tem ideal, ela tem mais aonde se apoiar, porque ela já visualizou, de alguma forma, um sentido para a vida dela. E aí,
nós, professores, vamos auxiliando os alunos nos pequenos objetivos que eles podem ir alcançando. Então, nesse exemplo, eu quero salvar vidas, ok. Então, seu objetivo é ser médico, beleza. Então, o que você tem que ir fazendo para você ir chegando nesse objetivo, tá? E aí, desde esse momento, você já pode ir despertando, sabe? Ótimo, meu filho quer ser programador de jogo, muito legal. Eu tenho um sobrinho que ele estudou, ele comprou livro, meu filho. Estudou programação sozinho, foi aprender programação no quarto dele à tarde, chegava da aula na hora do almoço, ficava estudando programação, aprendeu programação. É uma coisa que ele queria e foi, se desenvolveu. Né? Minha irmã não tem tantos recursos assim e não pôde dar uma coisa assim de muito conforto ou de muita entrega para ele, ele se virou, entendeu? Então, e aí a gente vai ajudando os alunos nesses pequenos objetivos que eles podem alcançar. E como é que a gente vai ajudando os alunos nisso? E aí eu vou chegar mais no âmbito da sala de aula agora. Então, tanto vai ser pelas conversas, né, naquilo que ele mostra que ele quer, você pode fazer dinâmicas para ir fazendo isso, ou conversas no início da aula, ou no final da aula, né? É muito legal se você é professor da educação básica, você vai reportando isso para a família também. Olha, ele mostrou isso, olha que legal e tal, enfim. E no caso dos objetivos, você pode trabalhar como estabelecer objetivos, como planejar o alcance de um objetivo, como alcançar um objetivo, tá? E aí, quando você estiver trabalhando isso em sala de aula, você vai trabalhando diversos aspectos que são importantes, tá? Dentre eles, por exemplo, a perseverança, a paciência, o erro, tá? A frustração, exatamente, a frustração, essas coisas todas que a gente vai trabalhando com eles para fortalecê-los. E outra, gente, a gente precisa também, a gente sabe, né, que sonhos mudam, tá? Mas o que a gente está ensinando ele? Não significa que o ideal que ele falou com você, que ele estabeleceu com você, ele tem que carregar com ele para a vida inteira. Não significa isso, tá? Os ideais, eles podem ser modificáveis também. A partir do momento que a pessoa muda ou alguma coisa acontece na vida dela, enfim, né, que marca. Mas ele pelo menos aprendeu que ele precisa ter um ideal. Isso é uma coisa que se fundamentou nele. E isso não vai vir só de você, professor. É claro que uma família em que isso é mais presente, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Mas o seu trabalho pode ser feito. Então, em relação aos objetivos, né? Para que o aluno, primeiro, para que ele possa trabalhar com objetivos, ele precisa ter um sistema de necessidades ampliado. E isso é a perspectiva que eu estou trazendo da gente cativar neles, né? De ampliar o sistema de necessidade deles. Então, por que uma pessoa precisa ter um ideal? Por que uma pessoa precisa ter um sonho? Né? Trazer exemplos, histórias de pessoas que tinham sonhos e o que elas conquistaram com esses sonhos, né? O que elas trouxeram de bom para esse mundo, né? A partir dos sonhos que elas tiveram e tudo mais. Eu assim, gente, para mim contar história é a solução para grande parte dos problemas, tá? Porque assim, eu conto muita história. Inclusive, vou falar uma coisa para vocês. Eu já contei isso aqui uma vez. Eu ensinei meu filho de 1 ano e meio a dormir a noite toda contando história. 1 ano e meio. Então, contava a história de um menino muito parecido com ele. Eu fazia descrições físicas, que dormia a noite toda e tinha sonhos lindos, blá blá blá. E foi fazendo assim. Contamos alguns dias, ele passou a dormir a noite toda. Então, o recurso história, ele é um recurso fantástico, gente. É um recurso fantástico. Confesso que essa ideia não foi minha, recebi essa ideia de alguém. E ainda pensei, por que eu não pensei nisso antes? Mas assim, então, beleza, vamos voltar aqui. Então, se você tem que ir ampliando o sistema de necessidade dos seus alunos, né? Se você lê um livro em sala de aula e aí você mostra, olha, o personagem tinha esse sonho e olha o que ele alcançou e tudo mais. Mas muitas vezes essa coisa da gota de água, por exemplo, né? Ela já tinha um sonho com ela, mas muitas vezes a gente vai estar diante de alunos que não tem sonho com eles, nem entendem que eles precisam sonhar, tá? Então a gente vai fazer um trabalho prévio ali daquele boto, né? Que é o de despertar a necessidade de sonhar. Tá contando da nossa própria vida, dos nossos próprios sonhos, daquilo que a gente alcançou, das nossas buscas, né, gente? É por aí, tá? E aí, a gente vai trabalhar alguns objetivos em sala, mesmo ainda que juntamente, né, com a tarefa de auxiliá-los a pensarem sobre sua própria vida, a gente vai trabalhar coisas em sala de aula. Então, por exemplo, vamos fazer um piquenique, tá? Então, esse é o objetivo, piquenique da turma. O que a gente precisa levar para o piquenique? O que vai ter no piquenique? O que tem que comprar? O que tem que fazer e tal? A gente vai fazer uma saída de campo.
Em vez de entregar tudo pronto, vamos dividir tarefas, né? E depois comemorar, depois que alcançar, que finalizar, comemorar, deixar eles sentirem aquela sensação de terem alcançado, tá? Qualquer outro projeto que você possa propor dentro da sala de aula. Eu fiz um projeto uma vez na disciplina de climatologia, que a gente criou vários pluviômetros de PVC, colocamos em vários pontos da universidade. E aí a gente foi medindo, né? A gente tinha que fazer leitura de todos os dias, dividir entre o grupo. Cada grupo ficou responsável por um pluviômetro e eles tinham que medir, depois lançar no gráfico, depois a gente fazer uma análise, né? Era o período de chuva, né? Aqui em Belo Horizonte. Eles tinham que fazer a análise fazer um climograma, né? Com uma análise da pluviosidade naquele período. E aí foi um projeto que eles super tiveram que se engajar, porque alguns tinham que ir de manhã para fazer leitura. De acordo com o IMET, você tem que fazer leitura em 3 momentos do dia. A gente fazia em 2 momentos, né? Então tinha que ir de manhã, tinha que ir à noite, fazer a leitura e tal. E aí depois fazer todo o relatório, a análise e tal. Então, é claro que a gente fugiu de alguns critérios que uma estação, né, meteorológica do IMET precisa, mas foi um projeto e eles super se engajaram. E foi muito legal o resultado do trabalho que a gente fez, né? E eles conseguiram também entender muito melhor aquilo que a gente estava estudando a partir disso, tá? Agora, por exemplo, teve um pluviômetro que deu errado, tá? Que ele não... ele entupiu em determinado período no domingo, e aí no domingo não tinha leitura, tá? Aí ele entupiu no sábado, parece, e aí no domingo foi a maior chuva do período. Foi assim, foi torrencial, não foi torrencial, ela durou o dia inteiro e muito forte. E aí ele perdeu essa leitura, então aquele grupo, o gráfico dele ficou totalmente desconfigurado, porque daí eles só leram na segunda à noite, tá? Eles não leram na segunda-feira de manhã, na segunda-feira à noite estava vazio, e tinha tido toda aquela chuva, enfim. Então, eles tiveram que lidar com aquela frustração. Aquele pluviômetro não pôde continuar, e aí a gente dividiu as funções deles em outros pluviômetros, e assim fomos fazendo, né? Então, a gente lidou com a frustração, a gente lidou com as pequenas metas, a gente lidou com a vitória, né? Então, isso é muito legal. E também com a paciência, porque foram 3 meses. Foram 3 meses ali naquele projeto, tá? Fazendo todas aquelas análises. E assim, e perseverança também, porque ter que ir de manhã na universidade, se você só estuda à noite, né? É muita força de vontade. Então, eles também bancaram isso. Fui criando um sentido com eles daquele trabalho que a gente estava realizando, tá? Mas a ideia do objetivo, de você trabalhar com o objetivo de sala de aula, é você ter a ideia do alvo mesmo. Você vai mirar um alvo e aí você vai trabalhar com os alunos. Agora, anotem aí as etapas. São 5 etapas, tá? 5 etapas. Então, vamos lá. Primeiro, estabelecer os objetivos. Se alguém puder anotar aí, depois me mandar a foto no direct aí, tá? Para eu compartilhar no canal do Telegram, eu agradeço. Então, a primeira coisa, estabelecer objetivos apropriados para aquela situação, para aquele momento da aula, para aquilo que você está ensinando, tá? Segunda coisa, planejar como esses objetivos podem ser alcançados, ok? Terceira coisa, dividir esses objetivos, né? Calma aí, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ah, não, tá certo. Então vai ser 4 coisas, gente. Eu fiz muito parecido, tá? Então, planejar como os objetivos podem ser alcançados. Terceiro, avaliar e rever o processo, né, do objetivo. Ao longo do processo, você vai avaliando e reavaliando, tá? E o quarto, modificar e ajustar os objetivos se for necessário também. Então, isso é muito legal também de você, de repente, se deparar com uma situação em que vocês têm que rever o próprio objetivo, porque não foi possível. Então, imagina, se todos os meus pluviômetros tivessem dado problema, eu não ia poder gerar aquele gráfico no final. Então, eu ia ter que fazer com aquilo tudo uma outra coisa. Eu ia ter que readaptar o meu objetivo, tá? E isso pode acontecer. E por que isso acontece na vida? Isso acontece na vida porque a gente não tem um controle sobre todas as coisas que acontecem na vida, né? Porque, na verdade, a gente tem controle sobre quase nada. Então, existem muitos imprevistos, né? Então, a gente está vivendo um momento em que isso está muito claro, né, gente? Está vivendo um momento em que isso está muito claro. Então, a gente planejou uma série de coisas, um semestre ou aulas, e de repente a gente tem que fazer aula online, né? E aí? Então, o meu objetivo, de alguma forma, ele vai ter que mudar também. Ele não pode ser o mesmo do que era durante a aula presencial, né? Então, não sei se vocês estão acompanhando, mas assim, o último
O último é modificar e ajustar os objetivos sempre que necessário, tá? Que é exatamente esse que eu tô falando agora, tá? Então, e esse último, ele é tão importante porque ele representa a própria vida, tá? Então, muitas vezes a gente traça alguns objetivos que, por alguma circunstância, não vai dar para realizar. Então, eu tracei o objetivo de que eu ia passar, sei lá, pode acontecer com alguém, tá? A gente ia para Miami, sei lá, engravidei. Coisas desse tipo na vida acontecem com muita frequência, tá? Eu planejei que eu ia no supermercado, mas meu filho não passou bem, entendeu? Coisas desse tipo. Então, e mostrando essa maleabilidade também, de que você estabelece alguma coisa, mas a gente tem que muitas vezes adaptar. Mas um ideal, geralmente, como ele é uma coisa maior, a pessoa, o que a gente tem que trazer para eles é muito isso aqui, olha, você vai passar por dificuldades, você vai encontrar limitações, mas se você quer realmente isso, e isso já atendeu o critério de ser algo ético e algo, né, valorável, então continua, persista. Eu já contei para vocês recentemente aí do objetivo que eu tinha de ir, né, para os Estados Unidos lá um tempo, trabalhar e tal, e como foi difícil alcançar. Eu também já contei aqui, eu acho, não sei, eu conto muita história, como eu queria entrar na Universidade de Brasília, a dificuldade que eu tive, tá? Porque eu não fiz o terceiro ano, né, assim como deveria. Enfim, coisas desse tipo, tá, gente? Então, quando você vai trabalhando em sala de aula, vamos ver aqui, estabelecer os objetivos apropriados para o momento, planejar como alcançar, avaliar, reavaliar. É perfeito! Muito, gostei muito. Se você tiver anotado no papel, me manda foto do papel também, Gleibe, eu agradeço. Então, você vai trabalhando sempre com objetivos em sala de aula, é muito legal. Você pode fazer isso tanto na perspectiva de um projeto, como é o exemplo que eu dei, quanto em outros trabalhos mais, assim, menores mesmo, tá? Quando você, por exemplo, trabalha o objetivo da aula, e você faz com que aquele objetivo da aula seja um objetivo deles também. Mas se você apresentar daquela forma dura, nua e crua ali, né, como a gente redige pro currículo, aquilo ali não anima ninguém muito não, tá, gente? Então é você trazer de uma outra forma, né? Mas que eles possam tomar aquele objetivo daquela aprendizagem como objetivo deles também, né? Então, vocês topam, né? Ir comigo nessa jornada pra gente tentar, pra gente descobrir, tá? Como seria o planeta Terra se... Aí você joga uma coisa assim cabulosa, né? Eu não sei se já falei isso aqui antes, mas assim, uma coisa que eu falo muito com os meus alunos é: como seria o planeta Terra se a Terra não girasse? Vocês acham que juntos a gente consegue descobrir isso? Cara, essa é uma grande questão dentro da ciência e tal. Vamos tentar descobrir isso? E aí a gente vai caminhando, e não existe uma resposta exata sobre isso, né? Mas ao longo do processo, né? A gente vai fazendo a mediação, né? E aí a gente vai chegar, não, beleza, a gente não tem certeza, a gente não tem como provar, mas a gente chegou no nosso objetivo, a gente criou uma hipótese de como seria a Terra se ela não girasse. Alcançamos o nosso objetivo, parabéns pra gente, muito bom. É isso aí. Existem outras hipóteses, inclusive hipóteses parecidas com a nossa, mas essa é a nossa hipótese, tá? Nosso objetivo agora não é provar isso, mas chegamos lá, muito bem, parabéns pra vocês. E aí, sabe, um outro objetivo de aprendizagem traga também de uma outra forma instigante, né? E se você trouxer alguma história de algum personagem, se esse personagem soubesse, né, do teorema tal, será que ele teria alcançado um outro resultado quando ele construiu aquilo? Vamos descobrir se a gente poderia ajudar esse personagem a ter um fim diferente do que ele teve, depois de você contar a história, né? Aí você vai e traz o teorema, as coisas todas, aí depois conecta de novo com a história e vê aquilo dali. Então, são exemplos que a gente pode ir pensando, mas é infinito a possibilidade de ideias que vocês podem ter para que os objetivos da aula sejam os objetivos dos alunos também, não só seus. Porque isso não tá certo, gente. Esse negócio não tá certo. Como é que a gente pode ter como objetivo da aula um objetivo que é só nosso e não deles? Vocês estão entendendo? Então,
eu vou trabalhar a memorização de um poema, né? Porque a memorização ela contribui para a obtenção de vocabulário, para que eles possam articular as palavras com mais ritmo, né? Para que eles possam como é que se diz? Trabalhar, eu já falei da entonação da palavra, né? Mas também falar as palavras com precisão, enfim e tal. Então, aí você vai dar um objetivo para aquela memorização também, tá? Mas o objetivo, quando eu falo, não é... Eu não gosto de trazer como objetivo uma utilidade para aquilo. Por exemplo, você precisa saber disso para você poder fazer a prova ou para você, né, mostrar para sua mãe que você memorizou. Não, eu sempre trago um motivo que é ligado ao próprio conhecimento, tá? Então, é como a gente poderia ajudar aquele personagem, entendeu? Não é uma coisa utilitarista para a vida dele, uma coisa egóica, tá? Ou para eu mostrar para minha mãe, não é isso. Ou como seria a Terra, né? É uma coisa instigante, é o conhecimento pelo conhecimento, né? Então, eu faço mais assim, eu evito trazer uma justificativa que venha ligada a um utilitarismo, uma coisa prática ali de, né, por exemplo, prova, ou para você se mostrar para sua mãe, ou coisas desse tipo. Gente, estou falando muito, tá ficando claro para vocês? Estou meio preocupada, né? Não sei se eu tô com muito devaneio aqui, mas é um papo que eu acho tão legal. Eu acho que eu já vou abrir para perguntas. Eu anotei algumas outras coisas, rapidinho, tá? As crianças, gente, elas têm a tendência a ser muito impulsivas. Isso é uma verdade, tá? Então elas querem muita recompensa imediata. Então isso com criança é um pouco desafiador, tá? Então você pode trabalhar com objetivos de menor prazo para elas irem ganhando essa força também. E claro, tem que lidar com frustração também, isso faz parte, né, gente? Isso acontece tanto com a criança que é super protegida, a criança que não tem um suporte, tá bom? Então, e uma outra coisa importante. Muitas vezes os objetivos que você vai trabalhar em sala de aula também, de alguma forma, eles têm que ser realistas, tá? Então, eu quero, por exemplo, essa mesma coisa, assim, eu quero provar o que aconteceria se a Terra não girasse. Não, calma, não é isso, tá? O meu objetivo não era provar, era, por exemplo, imaginar, conjecturar ou até hipotetizar, ok? Ou então, o meu objetivo é acabar com a fome no mundo, tá? Isso, gente, eu fazendo essa atividade da educação básica ao ensino superior, eu já ouvi esse tipo de resposta. Qual é o seu objetivo? Acabar com a fome no mundo. Tá? Então, assim, são frases feitas também, né? Com todo respeito, mas são frases feitas que são reproduzidas no imaginário das crianças e dos jovens aí ao longo do tempo. Então, não, calma, acabar com a fome no mundo não é assim, tá? Não é tão simples assim. Então, vamos pegar esses objetivos e vamos torná-los um objetivo realizável. Senão, nunca alcança o objetivo e aí nunca tem a sensação de vitória e passa a se achar sempre incapaz de conseguir alguma coisa, né? Então, a gente encorajar a perseverança, a paciência, isso é aquilo que eu falei, né? A frustração. Encorajar a frustração, não. Encorajar a saber lidar com a frustração, tá? A gente desenvolve a capacidade de planejamento. Então, o planejamento que a gente faz para alcançar os nossos objetivos, e esse planejamento é algo muito importante, tá? A gente ajuda também a desenvolver essa atitude autônoma, tá? De ter objetivos e também de buscá-los, né? Então seria isso. Vamos ver as perguntas aqui, gente, para ver como é que tá a temperatura. Me pergunto isso, como levar meus alunos a sonharem, haja visto que o adulto com eles não sonham? Tipo os pais, né, que você deve estar falando, Elisete. Olha, tem muitos pais que sonham, né? Tem muitos pais que são pais idealistas, né? Então, assim, bom, aí o como levar os meus alunos a sonharem, né? Então, eu acho, gente, que a literatura é sempre um grande caminho, tá? Eu não posso dizer que não, porque para mim a literatura ela é um grande caminho e que eu utilizo na minha vida, tá? E eu acho que é uma ferramenta fantástica que nós professores precisamos ter, né? Então, muitos pais são idealistas, sim, tá? Só que geralmente quando eles colocam os filhos na escola, eles não estão pensando em um ambiente que desenvolva isso.
Né, eles estão pensando num ambiente que, para vestibular ou para conhecimento técnico. Só que a gente também tem que ir desconstruindo isso com coragem e sabendo justificar isso sempre que necessário, tá? E a gente, por isso que é muito importante a gente sempre conectar os trabalhos que a gente cria à disciplina que a gente leciona, tá? Porque daí a gente pode também não deixar totalmente claro, assim, para os pais, né? A gente pode falar, não, é isso, que é para entender melhor o teorema tal, que é um teorema complexo, aí linkando com isso fica muito mais fácil, mas no fundo a gente também sabe que a gente está auxiliando aquela criança, aquele jovem, aquele adulto a ter sonhos, tá, gente? A ter um ideal na vida realmente. Então, no fundo, a gente sabe um objetivo maior, mas às vezes não vale muito a pena ficar ali também tentando, sabe, justificar para o pai uma visão de mundo, porque aí ele, mas eu tô pagando 3 mil reais, não sei o que, isso nas escolas particulares, né, para ter um ensino assim, assado, frito e cozido. Então, mas aí o levar os alunos a sonharem é mostrar pessoas que têm sonho, é você se mostrar como uma pessoa que tem sonho, sabe? É você contar dos objetivos que você teve ou de pessoas que você conheceu, é você contar de como você vê a vida, né? Então várias vezes eu sentei com os meus alunos para conversar e para falar realmente, né, do meu ideal de vida, de existência e de família, sabe? Sem preocupação. Eu não posso falar que nas instituições que eu trabalho eu falo de Deus, porque eu não falo. Eu respeito o fato de eu ter trabalhado em instituições laicas, vocês estão entendendo? Mas aqui na Educaetos, não. Agora, realmente, eu tenho um ideal de vida. Eu tenho um ideal de vida muito grande que é ligado também à minha religiosidade, né? E isso é uma coisa que as crianças podem vir a trazer se elas vêm de famílias religiosas. Então eu digo, ótimo, que bom, isso é muito bom, né? E é muito bom a gente honrar nossos pais, né? A tradição que eles nos trazem. E incentivar eles também, muitas vezes, a terem esses ideais que vêm da família, que é importante para a família. É melhor do que a gente entrar em embate com a família, né? É claro que se a criança vem com um ideal, né, gente? Eu tenho um ideal de queimar, de roubar um banco ou de destruir uma... Não, aí tudo bem, né, gente? Aí vamos com calma. Agora, então é isso que eu acho que eu poderia agregar. Você apagou a postagem sobre os alunos não fazerem atividades, eu particularmente gostei. Lima, o que acontece? Não, na verdade foi o seguinte, a gente vai repostar, tá? A gente teve alguns problemas aí com os vídeos curtos, e ele foi um deles, tá? Mas vai repostar. Deu realmente muito cobrobró, não sei se é assim que se fala. Mas é porque as pessoas não entenderam, porque é um trecho, né, que eu falava. E as pessoas estavam falando que é como se eu falo que aluno né, não tem aluno desinteressado, não é isso. Mas ela vai entrar de novo, tá? Vai entrar sim. Grata por ter percebido. Você vai falar sobre storytelling, ensino híbrido, construção de projetos? Tudo isso? Faltam 6 minutos. Agora eu vou falar sobre a contação de histórias. Deixa eu falar a programação de live aqui pra vocês agora. Vai ser live legal. Mas passou uma pergunta aqui que eu quero... Quando os pais projetam, né, seus sonhos nos filhos, isso é muito legal. Isso é muito legal. Gente, eu tô com muita dor de cabeça. Isso é muito constante, tá? Isso acontece mesmo. Assim, eu acho, gente, o seguinte, que os pais, eles amam seus filhos, eu não posso pensar o contrário, sabe? Então eu acho que, na verdade, a gente às vezes criar um embate pode ser pior. Agora, também eu não tô dizendo que a gente tem que acobertar coisas que a gente não concorda, não é isso que eu tô falando. Mas a gente tem que ir estimulando de uma forma que não necessariamente cria-se ali uma barreira entre pai e filho, que isso é um legado horrível que uma pessoa pode levar para a vida, tá, gente? É uma pessoa que não conversa com os pais. Então, eu acho que a gente tem que ter uma atitude muito pacificadora também, no sentido não de vá contra o seu pai, né? Mas reflita sobre o que ele te fala e conquiste o seu espaço de uma forma legal, de uma forma saudável. Ele quer o seu bem e assim, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque o jovem, ele já tem uma coisa nele muito grande de querer a revolução, né? De querer ir contra também. Muitas vezes aquilo que o pai dele quer pra ele também é uma coisa legal. Eu tenho uma afilhada, que ela já é adolescente, né? Que ela se tornou minha afilhada já mais velha, né?
afilhada de fogueira, né? Não sei se vocês conhecem isso, mas isso é uma tradição no Nordeste, né? Na data de São João, se alguém te pedir para ser padrinho e tal, você pode fazer em volta da fogueira, né? Aí tem uma oração que a gente faz, Divino Espírito Santo e tal, e a pessoa pode se tornar seu afilhado. E ela nos pediu, a mim e meu marido, e se tornou nossa afilhada. E aí agora, quando foi no ano passado, ela tá estudando para fazer medicina, né? E aí quando foi no ano passado, ela fez o cursinho presencial e tal, tirou uma nota boa, mas ainda não passou. E aí o pai dela, né, falou com ela que ela deveria fazer o cursinho online. E que era o que ele queria fazer pra ela, que era, pelo que ele conhece dela, ia ser melhor e tal. E ela ficou muito chateada, sabe? Ela veio falar com a gente e tal. Eu falei pra ela, por que você não considera o que seu pai tá querendo pra você? O seu pai te conhece, né? Pode ser que o seu pai ache, né, esteja tendo uma decisão boa, né? Mas na hora mesmo, eu até tive um pensamento assim, será que ela vai dar conta pro online? Mas o que eu quis fazer? Eu não quis intensificar o que ela estava sentindo pelo pai. Até ela falou assim, um monte de gente da minha família tá revoltada, não sei o que, paraná. E eu quis pacificar, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei na dúvida, será que ela vai dar conta? Mas aí a gente também indicou um cursinho online e tal. Ela começou no cursinho online. E ela começou a se dar muito bem. Mesmo assim, ela se adaptou e logo, assim, um mês depois, começou a pandemia, né? Ou seja, ela já estava no cursinho online, estruturada com plano de estudos pro online, as coisas funcionando bem, uma ordem, né? Um cursinho que é preparado para o online, então ela não teve que cancelar contrato, não teve que ir para o cursinho se adaptar ao modelo online, nada disso, ela já estava pronto, não interrompeu o estudo dela nem um dia. E as coisas fluíram muito bem. Eu até brinquei com ela, falei com ela no telefone anteontem, falei, você já falou pro seu pai? Grata, pai, pelo seu poder profético. Então, por que eu tô falando isso? Muitas vezes, o que o jovem entende que o pai quer pra ele que não é bom, às vezes gente. Às vezes entendeu? E quando a gente se torna pai e mãe, a gente tem muito mais empatia pra essas coisas, né? Aquelas coisas de filme de Hollywood, que o pai que projeta o sonho no filho, ele é o horroroso, ele é o mal. Às vezes não. Às vezes é porque ele também conhece filhos, né? Sabe que pode ser legal, sabe que pode ser uma coisa boa. Às vezes, gente, realmente é uma coisa de família, de tradição, né? Quantas famílias aí produzem, sei lá, azeite e outras coisas que perpassa gerações. Então, será que também não pode ser bom para aquela criança? Eu tô trazendo isso para vocês, pra gente refletir, porque as coisas não são assim ou são assado, entendeu? Existem diversas variáveis, a gente não tem como saber o que é melhor para aquele ser humano. Ele que vai ter que decidir. Mas uma coisa eu tenho certeza que vai fazer mal para aquele ser humano, é ele ser brigado com o pai ou com a mãe. Isso eu tenho certeza que não vai fazer bem para ele nem para ninguém, né? Então, se tem alguma pessoa aqui nessa live hoje que tem dificuldade com os pais, sabe quanto que isso é sofrido, sabe quanto isso é sofrido. Então, eu de maneira nenhuma entraria numa seara como essa, tá? Agora, vou fazendo uma mediação pacificadora. Eu acho que nós temos que ser pessoas pacificadoras na nossa vida, no nosso trabalho, tá, gente? Bom, então, olha só, a próxima live, olha só, no dia 24, é a próxima. Amanhã é 23, né? Então é dia 24, o uso de histórias na educação. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu vou virar aqui, que eu tô com o computador aberto aqui, ó. Ó, dia 24/6, o uso de histórias na educação, tá? Dia 25/6, atitudes sistemáticas e a qualidade do resultado, tá? E no dia 27, o tempo e a educação. Essas são as lives planejadas, só que essas eu vou avisando por dia, ou no dia anterior, pra vocês não ficarem confusos aí, tá? Só no Telegram que eu aviso com um pouco mais de antecedência. Aí alguém me perguntou sobre memorização, o que eu acho, era essa pergunta. E eu adoro memorização. Eu acho que memorização é uma coisa fantástica, eu vou usar muito com meus filhos. Memorizar poema, memorizar histórias, memorizar trovas, né? Eu acho que isso é muito bom para desenvolvimento do vocabulário, da fala, da entonação, para a obtenção de vocabulário, tá, gente? Agora eu não paro aí, né? Você tem que entender o sentido, você tem que ir além. Mas acho muito bom. As pessoas começaram a matar tanto a memorização quanto a aula expositiva, né? Eu não sou a favor disso. São duas técnicas muito legais, muito úteis, só que elas foram banalizadas, esse que é o problema. Então começou o decorebismo, tudo é decore para a prova, isso não é memorização. Técnicas de memorização clássicas são memorizações para auxiliar nesse desenvolvimento cognitivo mesmo, isso aí, tá? É diferente. E a gente vai ter uma live da Isabela, tá? Que tá marcada para sexta-feira à noite, dia 26, se eu não me engano.
Acho que é isso. Confere pra mim aí. Aí vai ser educação e memória. A gente vai falar justamente sobre memorização, na perspectiva clássica e nos dias atuais. E também sobre a marginalização dessa memorização. Esse é o tema. Vai ser muito legal, tá? Porque é uma coisa que vocês têm me perguntado muito mesmo. E ela vai falar de dicas também, tá, Lúcia? E aí, então é isso. E a aula expositiva, né, gente? Pelo amor de Deus, é fantástico você ter alguém para te explicar, para te orientar, para te trazer alguma coisa, só que também foi banalizada, né? Porque professores têm profundidade de conteúdo e reproduzindo aquilo que está no livro didático e lendo, né, o que está no quadro, coisas desse tipo, ou o que está no papel. Então, assim, sem envolvimento, sem mostrar realmente conhecimento, né, daquilo que está ensinando. Então, gente, assim, é muito importante a gente ter alunos sonhadores e que tenham esses ideais maiores e que eles busquem também esses ideais por meio de pequenos objetivos. E a gente pode ensiná-los a buscar objetivos. Como? Trabalhando com objetivos em sala de aula. Desde os objetivos de aprendizagem, como a gente conduz, como a gente apresenta isso em sala de aula, como também com projetos, com problemas, tá? Com atividades colaborativas que tenham sempre um objetivo, tá? E aí, a partir disso, ir trabalhando perseverança, paciência, frustrações, adaptabilidade, né? Para o Ruben Feuerstein, uma das definições que ele traz de inteligência é a capacidade de se adaptar. Isso faz parte da vida, isso é necessário para a vida, porque a vida ela é repleta do inesperado. Então, nesse sentido, trabalhar com objetivos em sala de aula é muito bom, tá? E no caso do ideal, é ir mostrando exemplos de pessoas que têm ideais, de pessoas que têm objetivos não, né? Que têm sonhos, exemplos de pessoas que têm sonhos e como isso definiu as vidas delas e os legados que elas deixaram nesse mundo, né? Que isso que é muito legal, tá bom? Então, amanhã, às 7h03 da manhã, a gente tem a parte 3 do livro do Malba Tahan. Foi muito legal a live de hoje. A de amanhã vai ser muito legal também. À noite não tem live, porque amanhã é dia de São João, dia 23 de junho. É o meu santo de coração, então eu vou me dedicar à minha família, à minha religião, tá? É um dia que eu vou me dedicar realmente à oração também, à ligação aí com São João Batista, tá bom? E aí, no dia 24, então, as lives, vai ter essa live que eu falei pra vocês, às 21h03, tá bom? Essa live sobre história. Mas amanhã, às 7h03 da manhã, eu aguardo vocês na quarta live do Malba Tahan. Terceira live do livro do Malba Tahan.